Disse, porém, Abrão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. A parábola do rico e Lázaro encontra-se registrada no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Ouvintes, nós queremos lembrar a todos vós que tudo o que semeamos, nós colhemos. Colhemos tudo o que semeamos. Dizem, por sinal, que quem planta vento, colhe tempestade. Isto é verdade. Quem planta paciência, temperança, colhe paz, descanso, certeza, confiança. Em São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, nós encontramos esta parábola do rico e Lázaro. E aquele homem estava colhendo, em um determinado instante, o que ele houvera plantado em sua vida, durante o seu tempo, durante o período em que ele teve a oportunidade de escolher. E a sua escolha, como também a nossa escolha, determinou o seu destino, determinará o nosso destino. Ele escolheu ser rico, menosprezar o pobre e deixar que sobrasse apenas as migalhas que caíam de suas mesas. Mas chegou o instante de ele erguer os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro estava colhendo alguma coisa diferente do que o rico estava colhendo naquele instante. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Algum dia você colherá o que você tem plantado. Notemos que se o jovem, logo nos seus primeiros anos da adolescência, começa a fumar, a beber e a se entregar na orgia, resultado, ele vai colher. Ele vai colher como consequência do vício, da orgia, enfermidade, a perda da saúde e até mesmo a morte prematura. A moça, aquela mocinha que se entrega logo à vaidade, não respeita as circunstâncias femininas e se entrega de tal forma que não respeita nenhuma condição de sua anatomia, de seu corpo. Resultado, ela vai colher. Não resta dúvida. Por que tanta enfermidade em meio a tanto recurso? Porque a ciência tem se multiplicado, mas também a iniquidade tem se multiplicado. Antes da ciência se multiplicar, também a iniquidade não pôde se multiplicar.
Havia falta de recursos e por isso os homens não podiam manchar a natureza como mancham hoje. As melhores paisagens, as mais belas paisagens, as praias, as paisagens dos rios, tudo estão manchados do pecado. O homem tem aterrissado ali com o pecado, com a iniquidade. Então o recurso tem levado bem depressa, correndo mesmo, toda a perversão. Agora é certo que a árvore da ciência do bem e do mal é a mesma árvore. Ela não pode fazer o mal sem fazer o bem. Ela não poderia enganar se fosse somente o mal, aparentemente. Por isso, nós necessitamos de uma bússola. Caso contrário, estaremos semeando uma semente incorreta para colhermos um fruto desagradável. Muitos terão uma surpresa muito desagradável quando depararem-se com um destino, com um lugar totalmente do que eles pensaram que iriam deparar-se. Se semeias a semente correta, você terá a colheita correta. Isso implica terrivelmente os pregadores, os líderes, aqueles que têm pessoas cujos corações e cuja fé estão nas palavras de tais pregadores. Eles estão seguros como que entre a vida e a morte, naquilo que eles aprendem, naquilo que eles ouvem. O que eles têm ouvido tem formado o seu caráter. O que eles têm ouvido tem sido o alimento que eles têm recebido. E pelo estado físico do homem, você logo constata se a sua alimentação é boa ou má. Como pode uma pessoa anêmica, raquítica, demonstrar que de fato tem uma boa alimentação? Não. Ela mostra que tem uma má alimentação. O estado espiritual do povo mostra perfeitamente o tipo de alimento que ele tem. Não resta dúvida. O estado espiritual do povo mostra o tipo de evangelho que eles têm recebido. Quando naquela grande seca Elias visitou aquela viúva, ela estava na verdade esquelética, magra, abatida e pronta para morrer. Ali estava o seu estado físico, mas lá dentro havia uma semente, a semente da obediência à voz de Deus. E resultado, não lhe faltou o Espírito Santo, não lhe faltou Cristo, simbolizados respectivamente pela farinha e pelo azeite. Então, cabe a nós nesse instante pensarmos que tipo de semente estamos semeando. Nós, individualmente, como leigos, como pessoas, membros, pessoas individualmente falando, o que estamos semeando? O que estamos semeando no nosso corpo, na nossa alma? Devemos ter plena consciência do que é que estamos semeando em nossos próprios corpos, em nossos próprios lares. Esperar que suas filhas e que seus filhos tomem um caminho correto, tenham a bússola divina? O profeta desta era disse: a televisão, sim, ela é uma árvore da ciência do bem e do mal.
O mal que ela causa é muito maior do que o bem que ela leva. O povo poderia muito bem viver sem o bem que ela produz, sobreviver, sim, perfeitamente. Agora, isto é uma semeadura? De fato, quem sou eu? Eu vou acabar com isso? Não. Quem vai acabar com isso é aquele que é dono das leis. Ele vem vindo aí. Eu estou vendo panfletos esparramados pela rua aí, um mensageiro anunciando a vinda de Jesus. Eu disse, pela mensagem deste homem, de fato ele pode anunciar a vinda de Jesus. Simplesmente não pode preparar ninguém para a vinda de Jesus. Porque Deus tem enviado o seu precursor. E na sua primeira vinda foi somente João Batista. E na sua segunda vinda é somente o mesmo Espírito que vem João Batista, Elias. E pelas suas mensagens, vocês veem que de fato elas o caracterizam como profeta precursor da segunda vinda de Cristo. É o único homem que tem coragem de combater o pecado até as suas raízes. Começando pelas suas raízes, começando lá das fontes, de onde ele é gerado, onde ele tem germinado, lá na sua semente. E em tudo está a ordem social do dia. O mundo não pode ser amigo de Deus, bem como Deus não pode compatuar com o mundo. Disse São João, o mundo está no maligno. Então são duas naturezas opostas. São dois polos opostos um ao outro. Uma seta viajando em direção contrária da outra, nunca se encontra. É certo que Deus virá sobre este mundo para juízo e o mundo estará colhendo o que ele tem plantado. O que é que o mundo está plantando, meus ouvintes? Prestem bem atenção, quando está devastando a terra, quando o progresso está exigindo o devastamento da terra, o enfraquecimento da terra, a degeneração das raças, em meio a tanto recurso, o mundo já tem plantado e está colhendo o que os antediluvianos plantaram e colheram. Ninguém pode evitar. Agora, a salvação, sim, individual, é para você que tem crido, que a semente correta tem caído nesse terreno e tem produzido fruto que salta para a vida eterna. O profeta diz, se semeias a semente correta, você terá a colheita correta. Pelo contrário, se a semente é má, assim será a colheita. Você semeia joio e espera colher trigo? Você semeia vício, mentiras, vaidade, nudismo, insinuações, provocações e espera colher o Espírito Santo, os céus, a glória eterna? Que ninguém seja enganado. Você não pode caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Ou toma um caminho ou outro. Você ou está apontando para Deus nesse instante, com tudo que você é, olhando para Ele, completamente desprendida, desprendido de suas razões, de seus direitos, de seus afetos, de suas imaginações, de seus sentimentos, de sua própria consciência, de seu amor filho, carnal, completamente desprendido, olhando para Cristo. Veja que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não viu as ondas ao seu lado. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, as tempestades, as ondas não puderam de maneira alguma assaltar a sua fé. Ele não pôde ser submergido. Enquanto aquela mulher estava olhando para Cristo, ela não podia ter caído.
Se Eva tivesse permanecido olhando para a palavra, ela não teria caído. Se a igreja tivesse permanecido na palavra genuína dos apóstolos, ela não teria caído. Sim, fique sabendo. Anote isto. Isto não é uma brincadeira. Você deve tomar um caminho ou outro. Ou você está apontando para Deus nesse instante, com tudo que você é, e olhando para Ele, ou você se dirige na direção oposta. Uma das duas está acontecendo. Você pode pensar que está no caminho correto, mas há uma bússola que nos dirige, se estamos ou não no caminho correto. Uma certa feita, eu estive dentro de uma mata com um certo irmão amado. Muito bem, estivemos por ali. Chegamos um instante em que ele falou, vamos descansar um pouco aqui. E eu até deitei ali debaixo de uma árvore, fiquei contemplando as estrelas por aquelas brechas das árvores, lembrando-me sempre de Abraão. Não foi nada, de repente apareceu uma luz de lanterna lá, eram os companheiros, e ele falou, vamos-nos. E fomos. Passado muito tempo, seu irmão me disse, pastor, você sabe que aquele dia o meu irmão estava perdido com o senhor dentro daquela mata? E foi um alívio para ele quando nós aparecemos lá com a lanterna. Estava sinceramente errado. Perdido dentro da mata até que a luz apareceu. Essa luz é a mensagem. E eu não sabia que estava perdido. Ele ficou calado. Oxalá que todos os guias caíssem em si e dissessem para o seu povo, estamos perdidos, mas uma luz apareceu no entardecer. É a mensagem do profeta de Deus. Vamos, irmãos, caminhando sob a bússola divina, que é a palavra, que é o Espírito Santo em nós. Com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.